Salve, gente linda! Vocês me têm novamente por aqui para que a gente possa falar um pouco sobre esse eclipse lunar que acontece em Escorpião, agora no dia 5 de maio, que vem, de certa forma, junto dessa lunação, da segunda lunação de Áries, trazendo uma aceleração, um convite a mudanças, a alternâncias, a ocupar espaços e que, de certa forma, um eclipse lunar, ele vem falar muito sobre a memória, né? E a memória de algo passado que toma frente, algo a ser revisto, para quem sabe ser curado, transformado, porque afinal de contas isso acontece em Escorpião, né? Então, o lugar onde, de certa forma, eu toquei o que era instintivo, visceral, o que de alguma forma me deteve, me colocou refém diante de uma situação. Assim como traumas e histórias desafiadoras, assim como sensações e emoções que ainda percorrem e que ainda me detêm para certas mudanças. Existe um convite desse eclipse, e assim como todo eclipse lunar, isso toca desde uma camada muito, mas muito subjetiva, porque vem das esferas do sentir, né? Então, muitas vezes isso nem chega a um lugar racional, visível, muitas vezes chega de um lugar bastante reativo, instintivo, por sinal, né? Sobretudo quando acontece em Escorpião. Eu vou compartilhar aqui o mapa, porque me parece que pode ser uma excelente chance de vermos juntas o que temos por aqui, né? Então, no dia 5, que é o dia da lua cheia, isso acontece com o Sol estando em Touro, né, aos 14 graus, e a Lua aos 14 graus de Escorpião, que é esse eixo, né? Esse eixo que fala muito do que eu tenho e o que eu posso desapegar, transformar, desse eixo que fala sobre valores, esse eixo que fala sobre permanências e permanências, sobre a vida em sua estabilidade dentro de um lugar que busca, né, sentido físico, material, enquanto o outro vai me despojar de tudo isso, fazendo com que algo seja entregue, né, que vem com uma força maior, né? Então, é interessante que um eclipse lunar, assim como o solar, ele tem sim um desdobramento ao longo dos meses. É importante que se saiba que não necessariamente no dia do eclipse nós teremos algo ali definitivo como um marco temporal. Mas, se temos essa perspectiva de tempo e espaço, sim, se de alguma forma nos colocamos distanciadas dessa imagem, vemos que sim, os eclipses, eles acontecem de alguma forma cavando espaços e sim demarcando os mesmos como um antes e muitas vezes um depois, né? Sobretudo porque esse eclipse lunar, ele vem falar sobre essa memória emocional, vem falar sobre essa carga emocional e que chega assim com muito teor de desapego, de transformação, vem falar dos instintos, onde muitas vezes, naquele lugar onde eu precisei, de alguma forma, sobreviver ou manter-me, aqui eu acabo desenvolvendo mecanismos, né, de comportamento, de defesa, que vão me levar a controle, a um estado mais obstinado, de manipulação, porque sim, algo em mim ainda se vê fragilizado, né? Obviamente que cada um vive e sobrevive a esses trânsitos desde um lugar, obviamente, né? Mas aqui vale a pena que se faça esse sobrevoo e, no mínimo, uma indagação, uma reflexão em que lugar, onde eu me encontro, onde a vida, de certa forma, convida a fazer mudanças, a transformar, a, de alguma forma,
perceber de que existem espaços a serem ocupados além do que eu já conheço, do que eu já controlo, do que eu já domino, porque, afinal de contas, quem em mim responde a essa necessidade de manter todas essas demarcações, né? Esse convite chega da conjunção do Sol e de Urano, que vão estar ativando toda essa lua cheia, que na realidade vai estar eclipsada. Então, existe um grande potencial, quase como quântico, de dar um passo, abrir portas, fazer mudanças, que elas sim, de alguma forma, nos deixe percorrer, perceber, sentir, experimentar lugares distintos, né? Não necessariamente isso chega pronto, e é importante que se saiba, é um lugar de desenvolvimento, mas no mínimo um convite, como assim eu trouxe, de fazer reflexões, de fazer escolhas, de ocupar espaços desde uma dimensão mais íntima, como mais social, sobretudo onde você tiver esse eixo acontecendo, né? Então, obviamente que um vai estar mais de um lugar mais íntimo e de outro talvez mais exterior, mas como isso acontece? Como esse diálogo, né, acontece? Essa interação, onde o desejo do que eu quero nem sempre vai ser possível diante das necessidades, e isso é o que, de fato, demarca, né, esse eclipse que, tratando-se de um eclipse lunar de Escorpião, chega com esse grande potencial de soltura, de morte, de entrega, de deixar ir, né, de desapego, porque, afinal de contas, o grande ensinamento desse Escorpião é permitir com que essa alquimia aconteça, né? De que a pele descame, de que eu me veja nua diante de situações, de que eu, de alguma forma, sim, toque fragilidades e a vulnerabilidade e fazer mergulhos profundos para tocar uma consciência maior aqui, ainda mais tratando-se de Urano aí muito perto do Sol, né? Onde eu consigo enxergar e fazer escolhas e desapegar e de fato, dar um passo adiante, né? Um passo esse, assim como eu tenho sempre essa imagem dos eclipses, que são fendas, né? Como abalos sísmicos, que nos permite estabelecer um antes e um depois, ocupar espaços, construir pontes entre o velho e o novo, sobretudo porque isso acontece ainda mais dentro de uma quadratura, né? Que pelos eixos, né, nodais, acontece com Plutão, né? A gente tem não a Lua em si, a Lua cheia tendo esse aspecto exato, mas o eixo nodal da cabeça e a cauda do dragão acontecendo aí, né, aos 4 graus de Escorpião e Touro, de certa forma, desenham essa quadratura T que forma uma forte tensão, né? De desapego, que obviamente também vai nos levar a essa consciência coletiva, do eu no coletivo, de como eu me coloco, que bandeiras eu levanto, que causas, que projetos, que caminhos, que possibilidades acontecem aqui, que até então não eram consideradas, né? Então, o eclipse lunar ele vem muito com essa força, né? Onde essa lua em Escorpião, ela de certa forma se apaga, ela se apaga em si porque por conta do eclipse, né? Ela perde essa força, vitalidade. Para quê? Para que esse sol em touro, esse sol que fala de vitalidade, de estabilidade, de possibilidade de realização, de materialização da concretude, junto a Urano, trazendo novos caminhos, novas ferramentas, novos meios, identificando valores, sabe? Possibilidades de sim, realizar a vida material de maneira diferente, sim, ou
lidar com o meu diálogo, estabelecer diálogos inusitados com o meu corpo, com as minhas sensações, né? E querendo ou não, esse lugar da matéria sendo convocada aqui a tomar um novo rumo, né? A materialidade em si, a concretude. E que, claro, isso acontece ainda numa alunação de Áries, que se dá através de um eclipse solar, ou seja, existe uma mobilização muito forte, uma aceleração que muita gente deve estar experimentando. Então, esteja atenta a essa aceleração que vem como um virar de páginas, né? Saia desse capítulo, né? Experimente ler outras páginas, experimente acessar outras coisas. Ocupe, né, e se desenvolva a partir de uma nova narrativa, enfim, de coisas que de alguma forma vão te levar para um novo, para o que eu chamaria atravessar de uma ponte. E como ela só você vai saber. Né? E como essa travessia se dá, só você para saber. Né? Tem hora que essa ponte balança, nos desestabiliza, e certamente esse eclipse lunar, ele vem para nos lembrar sobre as impermanências, sobre o não controle, sobre o deixar acontecer, né? E se permitir que a vida ela se manifeste e aconteça, né? Então, essa é a minha reflexão para o que a gente tem como um eclipse lunar. E que, claro, é importante que se saiba que o passado vem à frente, muitas coisas chegam com um potencial, sim, de resolução, de desapego, de deixar ir, né? E, sobretudo, uma atitude emocional para a vida e o que, de certa forma, nos manteve até aqui. Tá bem? Então, espero que você tenha gostado, compartilhe, curta, e, enfim, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!